quero ler com os irmãos em Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao 21. Gênesis 32, do 24 ao 28. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 24 diz assim: Israel, Jacó, porém, ficou sozinho e lutou ele com um varão até que raiou a alvorada. Quando houve tempo que não prevalecia contra eles, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou-lhe a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E ele disse: Me deixes ir, porque já a alvorada subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então ele disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Só até aqui, irmãos. Essa palavra maravilhosa que o Senhor tocou no meu coração sobre Jacó. O tema dessa mensagem é Jacó, o enganador que Deus não desistiu. Muitas coisas nós podemos aprender, porém, algo o Senhor falou comigo no meu coração. Essas passagens para a gente entender realmente quem foi Jacó, a gente ia ficar aqui uns 2 dias só falando sobre ele. Mas tem alguns pontos que o Senhor falou comigo. E eu quero também que Ele fale com os irmãos. E depois a gente vai meditando em nosso lar sobre a história de Jacó. Sabemos que ele foi o pai das 12 tribos de Israel, povo escolhido pelo Senhor, a qual nós também somos escolhidos. Nós também nos enquadramos neste povo. Então entenda que Jacó, conforme você vai lendo, você vê que ao nascer, Jacó, ele já puxou o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. Ou seja, Jacó, desde pequeno, ele já era obstinado a sempre querer o melhor, sempre estar na frente. Ele sempre buscava subterfúgios para se ser a estrela do negócio. Entenda que Jacó, ele era um homem escolhido por Deus para uma determinada promessa. Porém, todos nós temos defeitos diante do Senhor. E Jacó nos mostra grandemente essa situação. Ele sempre buscava se sair melhor em todas as situações. Jacó, ele compra a primogenitura de seu irmão Esaú, trocando a por um prato de lentilha, ou seja, algo que era grande ali que ele tinha, mas ele estava trocando por algo que, na verdade, não deveria ser feito. Então, vemos mais uma situação em que ele buscava se sair melhor em toda a situação. Entenda que Jacó, há muito tempo depois, ele enganou o seu pai, para que ele também se saísse bem. Ele, depois de muito tempo, ele foi enganado por Labão, porque ele queria se casar com uma mulher e foi enganado se casando com outra. Entenda que ele plantou engano e depois ele foi enganado. A Bíblia diz que o que nós plantamos, nós colhemos. Mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele tendo uma grande promessa, o que ele plantou, depois de uns anos ele colheu. É tão simples de entender isso. E às vezes na nossa vida acontece dessa forma. E nós nos questionamos o porquê de tal coisa, mas não entendemos que, independente de qualquer situação,
plantou, colheu. Essa é uma lei a qual nós não podemos correr de forma nenhuma. Então a gente vai entender que a promessa não anula a colheita. Porque você imagina você trabalhar por tanto tempo para receber algo, quando chegar o momento de você receber, alguém fala, não, agora você vai ter que trabalhar mais anos para receber. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele foi enganado também para se casar com uma mulher a qual ele não estava trabalhando por ela. Entenda que nessa luta que a gente acabou de ver, é devido a essa briga, vamos dizer assim, né? Essa rixa que ele tinha com seu irmão. Aqui a gente entende que Jacó ele estava fugindo. Conforme você vai ler, você vê que ele estava fugindo de Esaú, porque Esaú estava já vindo próximo a ele com 400 homens. Então ele pensou, agora, acredito eu que ele começou a pensar, agora a casa caiu, porque eu sempre plantei enganação, sempre plantei trapaça na minha área, e agora eu vou ter que me ver frente a frente com meu irmão, 400 homens armados. Então naquela época, o que ia acontecer? Com certeza ele seria aniquilado, mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus já estava trabalhando no coração dele para que ele finalizasse aquela promessa. Então aqui ele se sentiu ali obrigado a lutar com o anjo. Ele estava buscando a bênção. A Bíblia diz que alguns locais falam que é o anjo, outros locais falam que é o próprio Deus, mas ele lutou durante a noite toda. Vindo o anjo que ele não poderia prevalecer, tocou, desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Aqui no verso 32 diz que até hoje os filhos de Israel não comem até hoje do tendão que se contraiu, o qual está no encaixe da coxa, porque tocou em Jacó, neste lugar da sua coxa do tendão que se contraiu. Entenda que na nossa vida existem marcas que Deus permite que aconteça para que nós venhamos a entender que Deus tocou nas nossas vidas. Então Jacó passou por isso. Ele foi obstinado, ele lutou com o anjo, mas ele recebeu uma marca. Porque agora eu creio que ele não queria mais ser reconhecido como enganador. Agora ele queria andar com Deus, ele queria que Deus demonstrasse que estava o aceitando. Entenda como é difícil alguém te conhecer como uma pessoa que ali comete vários erros. Não é legal alguém falar de você para os outros e falar aquele lá é mentiroso, aquela lá cumpre não paga. Entenda que ele já estava cansado. Aqui quando a gente vai estudando, a gente vê que esse encontro também simbolizava o encontro com o Espírito do Senhor. Então neste momento a gente vê aqui no verso 27 que o anjo disse, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Jacó significa enganador, suplantador, aquele que sempre busca tirar vantagem. Então ele, aqui dizendo, o Senhor disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, e sim Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você já imaginou você lutando com um anjo? Você já imaginou você ali, como já foi dito, buscando algo do Senhor e não encontrando? Mas ele lutou com o anjo, ele buscou a bênção, ele buscou a proteção para que aqueles homens não acabassem com a sua vida. Ele buscou o entendimento do Senhor, ele buscou estar junto com o Senhor. Então nesse momento Deus transformou a vida de Jacó e agora ele seria chamado Israel, o pai das 12 tribos. Sabemos que essas 12 tribos até em Apocalipse vai ter uma simbologia dessas 12 tribos ali nos portões. Então entenda que Deus sabe de todas as coisas. E Deus ele não busca o nosso passado, ele busca o nosso presente. Só que o que acontece é que muitas das vezes nós passamos por situações para que o nosso caráter seja transformado e moldado de acordo com a vontade
promessa que Ele tem para com a nossa vida. Entenda que, às vezes, nós olhamos para o nosso passado e pensamos: Deus não vai agir na minha vida com o tanto de erros que eu tenho. Ou até mesmo você deve estar se falando: Deus não vai agir na minha vida por conta das coisas que eu estou fazendo atualmente. Mas entenda que Deus conhece o coração do homem e da mulher que entrega a sua vida ao Senhor. Nós estamos vendo com os olhos, porém Deus conhece toda a nossa estrutura. E a Bíblia diz que através da palavra Ele decide todos os conceitos da nossa vida e divide as medulas do nosso coração, da nossa vida. Então Deus, Ele sabe para quem é a palavra, Deus sabe quem Ele vai tocar nessa palavra, e o que você está entendendo é de acordo com o que o Espírito Santo do Senhor está tocando na sua vida. Então Jacó, ele não foi escolhido porque ele era enganador, ele foi escolhido porque Deus tinha uma promessa, e para que esta promessa fosse finalizada e concluída, era necessário que ele passasse por todo esse procedimento. E muitas das vezes nós falamos: mas ninguém está nos olhando, ninguém está nos honrando, parece que eles estão fazendo tudo ali que é algo nulo, mas o Senhor, Ele fala através do seu Espírito Santo em que tudo o que nós fazemos, nós iremos colher. Absolutamente tudo. Ao ponto de que você passa os anos, você vê aquela pessoa, você fala assim: nossa, como que fulano está abençoado, de onde que saiu tudo isso? Sabe por quê, querido? Porque você não viu quantas vezes aquela pessoa estava ajoelhada aos pés do Senhor, seja deitada, tem várias maneiras de estar conectado com o Espírito Santo do Senhor. Você não viu quantos devocionais com Deus aquela pessoa tinha, quanta meditação na palavra do Senhor ela tinha. Ora, Deus usa as pessoas de diversas maneiras. Tem pessoas que elas adoram ajudar o seu próximo, alguém que ela vê caído na rua, ela não se aguenta, ela tem que ir lá e fazer algo para aquela pessoa. Então essa pessoa, ela está plantando no reino do Senhor. E como já o Espírito Santo do Senhor já falou nessa noite, às vezes você não vai receber aquilo que você está buscando, você vai receber aquilo que Deus quer te dar. Então nós temos que estar sensíveis a Deus e saber que a nossa promessa só vai ser concluída no momento em que nós estivermos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Jacó entendeu: eu não posso mais ser enganador, agora eu preciso andar com Deus e eu vou fazer tudo o que for necessário. O que acontece é que muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos até buscando a Deus, mas nós não queremos abandonar aquelas coisas que nos afastam de Deus. Nós queremos só mais e mais diversão, queremos mais e mais religiosidade e menos espiritualidade. Achamos muito ruim parar e ler um versículo e meditar no versículo. Estamos buscando muito a nossa vida, estamos ansiosos com muitas coisas e esquecendo que no amanhã o grande eu sou já está lá. A Bíblia diz que não adianta você vigiar, fazer acontecer se Deus não estiver na frente da tua vida. Não
para fazer um trabalho chamado que ele quer. Entenda, ele não poderia ter chamado Esaú, que era, né, o menos pior, né, vamos dizer assim. Poderia ter chamado Esaú, mas Deus quis chamar Jacó. E ele precisou lapidar Jacó para que Jacó fosse ali, estivesse dentro da promessa. Porque eu não vou conseguir finalizar algo que Deus tem na minha vida cheia de imperfeição, achando que eu vou fazer o que eu quero, achando e dizendo assim para todo mundo que Deus é na minha vida, mas eu vou fazer o que eu quero, eu vou dar do jeito que eu quero, eu vou ter as diversões que eu quero, eu vou agir conforme o que eu acredito e não de acordo com o que a palavra ali está nos ensinando diariamente. Você abre a Bíblia, você vê Deus orientando os seus profetas, orientando as mulheres, orientando as pessoas. Deus fala sobre todas, Deus tem ali sabedoria para nos doar em grande quantidade. Então, assim, é necessário se humilhar na presença do Senhor. Porque o seu pai, às vezes a sua mãe, eles não vão saber te direcionar corretamente, porque eles também são humanos. De repente, seu amigo não vai conseguir te orientar. Por quê? Porque ele tem uma visão ali pequena sobre a obra que Deus tem na sua vida. Deus, ele conhece o amanhã da sua vida, ele já está no amanhã. Então, para que nós vamos perder tempo falando com pessoas que não vão nos acrescentar nada? Eles só vão tirar, eles só vão minguar aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Às vezes o nosso sonho é tão pequeno perto daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Só que nós tentamos entender os caminhos do Senhor, e a Bíblia fala que nós não vamos conseguir de maneira nenhuma entender os caminhos do Senhor. Grandes são os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz a palavra. Então, às vezes eu tento entender, eu tento buscar uma orientação, mas eu vou ter orientação para a minha vida e não da vontade do Senhor. Porque Deus que nos criou, Deus que nos desenhou no ventre da nossa mãe. Então Ele sabe o dia do nascimento e Ele também sabe o dia da nossa morte. Ele sabe o que é necessário nesta noite que seja transformado para que eu chegue no término da promessa. E eu não vou chegar se eu continuar fazendo aquilo que agrada somente a minha vontade. Entenda que no verso 10 do capítulo 28, essa promessa que nós estamos falando foi sobre a visão de Jacó. Aqui no verso 10 diz assim: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu travesseiro e se deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus, que subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, lhe a darei a ti e a tua descendência. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderá ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua descendência. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por qualquer lugar que fores, e te farei tomar para essa terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que te tenho falado. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Você tem coragem de mexer com um homem desse? Se você tiver coragem, você vai lá e mexe com um homem desse. O que o Senhor está falando conosco aqui? Você não sabe a promessa que Deus tem na vida do teu irmão.
ter que tocar no ungido do Senhor. Não sei porque o Senhor está falando isso nessa noite, mas eu sei que quando o Senhor lança uma palavra, Ele já sabe aonde Ele está tocando, porque Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que nós precisamos. Nós não sabemos nem para onde nós vamos, nós projetamos, mas a resposta vem do Senhor. Entenda que Deus sabe o que Ele faz, Ele sempre vai saber. Então, este homem, ele finalizou a promessa, ele foi mudado, se transformou no pai das 12 tribos de Israel, foi um grande homem, foi um homem riquíssimo. Se você for ler os capítulos ao qual fala Jacó, você vê que ele foi riquíssimo, mas ele ficou conhecido por quem ele era e por quem ele foi transformado. Ele ficou conhecido pelo que ele plantou e pelo que ele colheu. Ele plantava coisas ruins, mas agora ele se arrependeu, ele foi transformado pelo Senhor. O nome dele foi mudado, agora ele é Israel. E agora o Senhor está falando na vida dele. O Senhor, agora estou falando do presente, porque essa palavra ela nunca vai morrer. Essa palavra sempre vai perdurar. E quando existir a terra, essa palavra sobre Abraão, Isaac e Jacó, ela vai perdurar. E nós temos que aprender que Deus, para alcançar a promessa, Ele vai nos transformar durante o caminho. Então, quando Deus começar a te apertar, começar a te incomodar, a falar, querido, isso está errado, você não pode fazer isso, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que ter gratidão ao Senhor, você tem que pedir perdão. Muitas das vezes você vai ser tão teimoso, Deus vai usar alguém, e você vai falar, Deus não é na vida dessa pessoa, você vai continuar sendo teimoso, e Deus vai continuar batendo na porta do seu coração, porque nós plantamos e nós colhemos. E muitas das vezes nós não queremos colher coisas ruins que nós plantamos, mas seja a mínima que for aquela coisa que nós plantamos, nós iremos colher. E glória a Deus, se for coisa boa, nós também iremos colher. Porque quando Deus deixa uma palavra para a nossa vida, é para que nós venhamos a nos lembrar dela todos os dias. O Espírito Santo do Senhor, Ele faz eu lembrar, Ele faz você lembrar que nós iremos colher do Senhor tudo de bom que nós estamos plantando para o reino do Senhor. Seja abrir uma porta na igreja, seja pegar um lixo, seja você limpar a igreja, seja você louvar, seja você ajudar o teu irmão, seja você a falar de Deus para alguém, nós iremos colher. E que nós estejamos prontos para quando Deus quiser nos lapidar, quando Deus quiser mudar o nosso nome espiritualmente falando, nós estejamos prontos, porque Ele é quem rege a nossa vida. Eu quero deixar essa palavra para que você continue meditando na sua palavra sobre essas questões. E quero que você também entenda que logo após toda essa problemática, que ele fugiu, que Jacó fugiu, ele ainda se reconciliou com o irmão dele, o irmão gêmeo dele, Esaú. Ele se reconciliou, porque agora ele deixou Deus tomar conta da vida dele. Ele não buscou guerra, ele não buscou nada, ele se reconciliou com o irmão. E grandes coisas o Senhor ainda fez na vida dele, porque ele se entregou ao Senhor. Então, que nós possamos nos entregar ao Senhor, não somente dentro da casa dele, mas fora da casa dele, porque é principalmente lá que tem uma nuvem de testemunha nos acompanhando. Quem nós somos? Qual é a credencial que nós estamos carregando da parte do Senhor? Creia nessa